Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Café com o professor Ricardo Ziegler. Nós estamos aqui para fazer como se fosse um mini curso, né, de resolução de questões discursivas. Não sei se está tão mini, não, né? Porque essa já é a nossa 13ª aula, certo? E já resolvemos diversas questões de questão discursiva para a CFO-PM, né? Tanto questões que abordam conteúdo jurídico, quanto questões que envolvem temas de redação discursiva, né, de texto dissertativo, argumentativo, e sempre, né, a gente verificou, cobram alguma coisa que tenha relação com a segurança pública. Então, eu sempre exortando vocês a ler a respeito de segurança pública, inovações, soluções de políticas públicas, né? Quais são os problemas mais graves que nós enfrentamos. Isso é muito importante o candidato estar atualizado, né? Nós não sabemos qual vai ser a pegada da nossa redação discursiva. A gente não resolveu ainda a questão do último CFO da PMDF, mas nós iremos resolvê-las, tá? Fiquem tranquilos. Vou ajustar a câmera aqui. Beleza. Bom, alguém mandou no chat aí algumas perguntas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos ler aqui nossa questão discursiva. O aspirante Esaú e o soldado Jacó receberam uma informação via 190 que dentro de uma residência na cidade de Paranoá, Distrito Federal, estava ocorrendo uma briga de casal, com muita gritaria, ameaças mútuas, móveis e utensílios domésticos sendo quebrados. Ao chegar no local, a testemunha Rafael se apresentou como solicitante e disse que era vizinho do casal. Afirmou que Sr. Antônio e Dona Maria estavam brigando, confirmando as informações transmitidas via rádio, e acrescentaram que viram o homem agredindo a companheira com tapas e pontapé. E acrescentou, né? Quando os policiais militares chegaram na residência, na porta, indicada pelo Copom, o Sr. Antônio se recusou a abrir a porta e disse que sua esposa não ia conversar com nenhum policial. E proferiu as seguintes palavras: nenhum policial porco vai entrar na minha casa ou conversar com a minha mulher. Na minha casa mando eu. Sumam daqui, seus vagabundos. Diante da situação, os policiais arrombaram a porta, destruindo a porta e a fechadura, e ingressaram forçadamente no domicílio e prenderam o Sr. Antônio, que tentou resistir à prisão arremessando uma cadeira contra o soldado Jacó, que conseguiu desviar e utilizou uma algema para prender. Dona Maria então apareceu e disse que estava ocorrendo um equívoco, pois seu marido não tinha agredido, injuriado ou ameaçado. Que ocorreu foi um mal-entendido entre eles, que já tinha se resolvido. Os fatos foram apresentados ao delegado de plantão e ficou esclarecido que, de fato, não tinha ocorrido violência doméstica contra a mulher. Que, na verdade, Rafael queria prejudicar Antônio, pois era apaixonado por Maria. E aí, pessoal? Que situação. Imagina você está nessa situação, tá? Você é o coordenador do policiamento da área, as viaturas vão para atender uma ocorrência, certo? Chegam lá na ocorrência de violência doméstica contra a mulher, o dono da casa desacata todos os policiais, não fala que ninguém vai entrar, o polícia vai lá, mete o pé na porta, dá uma... Porque aqui tá bonitinho, né, na questão, né? Ah, ele foi lá, né, usou a força necessária para realizar a prisão, conseguiu desviar na cadeira, mas quem é policial, né, sabe que as coisas não parecem ser tão simples como duas linhas aqui de uma questão discursiva. É um barata voa danado. Não é gás, é taca, é algema. Você, para algemar um camarada pode ser franzino. Ah, mas eu sou jiu-jiteiro e tudo mais. Cara, dá trabalho. Tá? Camarada que não quer, que está resistindo à prisão, dá trabalho. Mas, e aí ainda teve esse plus, né? Que chegou na delegacia, a mulher falou que não teve nada, né? Não tinha, se não tivesse não tem lesão aparente, não tinha nada. E ainda tinha essa situação que, na verdade, que deu aso à entrada dos policiais foi uma denúncia falsa, né? Que não estava ocorrendo. Beleza? Vamos lá. Vamos para nossas questões. Houve crime praticado pelo senhor Antônio? Se sim, quais e se eles serão considerados crimes militares? E aí, pessoal? Teve crime? Eu já meio que levantei a bola para vocês aí, né? Falei que tinha crime, né? Falei que o senhor Antônio claramente desacatou os policiais. Pessoal, o desacato, ele autoriza o ingresso em domicílio nessa circunstância? O que vocês acham? O Cadu falou que sim. Alguém tem alguma posição diferente?
Pedro Leal disse que não. Por que não, Pedro? Vamos raciocinar? Quando que a gente pode ingressar num domicílio, certo? Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui que tá apitando. O Murilo também falou que acha que não. Quando que a gente pode ingressar no domicílio? Né? Em quais situações? Desastre, socorro, né? E flagrante delito. Vamos lá. O que que é o flagrante delito? Está lá no 302 do Código de Processo Penal. Quando o agente... Ei, que o Vilmar tá... Deixa eu botar no mudo ele aqui. O que que é o flagrante delito, pessoal? Quando o agente acabou de cometer o crime, não é isso? Acabou de cometer o crime, é perseguido logo após ter praticado o crime, ou flagrante presumido, né? Ele é encontrado com objetos que presumem que ele é o autor de um crime, né? Então, nesse caso aqui, ele tinha acabado de cometer o desacato, certo? Ele estava em situação de flagrante delito. Então, é lícito, é legítimo o ingresso dos policiais, beleza? Isso aí já é a resposta da letra B. Tranquilo quanto a isso, pessoal? Por quê? Porque ele estava em flagrante, ele tinha acabado de cometer o crime. Então, não tem. Beleza, Pedro? Entendeu aí? Ah, mas é um desacato, é um crime com menor potencial ofensivo, tal. Não, não importa. Fala que é flagrante. Mesma coisa, perturbação do sossego. Vai ser a ocorrência que vocês vão mais atender na vida de vocês, né? Nos primeiros anos de serviço ali que vocês tiveram na unidade diária. Perturbação do sossego. Se o camarada fala, não, não vou baixar o som, ninguém entra na minha casa. Ele está em flagrante, pô. Está praticando a contravenção penal, autoriza o ingresso. É óbvio, né, que o policial ele evita, né, na maioria dos casos, o ingresso forçado. Ele tenta a autorização do morador, ele tenta convencer o morador de outras formas, né? Mas que é uma situação de flagrante e que autoriza o ingresso, sim. Então ele cometeu desacato. Pergunta aos senhores: esse crime foi um crime militar? Sim ou não? Cadu disse que não. Mas eu quero que vá lá, Cadu, lá no artigo 9º do Código Penal Militar, todos vocês, tá? Abrem o Código Penal Militar, abram o artigo 9º, inciso terceiro, a linha A, né? E a linha C também. Dá uma olhadinha. Vejam aí se ele não está falando assim, considera-se crimes militares o crime praticado pelo militar da reserva, reformado ou civil. Na letra A, na linha A, ele fala contra a administração militar, patrimônio da administração militar ou a ordem administrativa militar. O desacato, a bem da verdade, ele é um crime contra a administração militar, né, pessoal? E na linha C ainda fala assim, o crime praticado contra o militar em serviço, algo nesse sentido. Confere aí, forem no Código Penal Militar, dá uma olhadinha aí para mim. E aí, não está dizendo que é crime militar? Por que que não é crime militar, então? Por que que não é crime militar, Cadu? Porque o que está escrito aí, né, segundo o artigo 9º, que é crime militar. Não foi um crime praticado por um civil contra um militar? Alguém mais quer se manifestar? Mantém a mesma posição, Cadu? Contexto? Por conta do contexto? Muito bom, Murilão. Murilão respondeu aqui, velho. Presta atenção. Presta bastante atenção. Se você não sabia disso, tá? Agora é o momento de esclarecer. Não há crime militar, senhores, não há crime militar praticado pelo civil contra o militar estadual. O civil jamais, pode anotar isso aí, o civil jamais comete crime militar contra um militar estadual. Seja contra a administração militar, seja contra um militar, certo? O civil não vai responder na justiça militar por crime algum. Perfeito? Vamos ver se tem mais perguntas aqui, certo? Por que isso? Por que isso? Murilão, você lembra?
Eu quero que vocês abram agora a Constituição Federal, o artigo 125, parágrafo 4º, porque agora a gente vai responder a pergunta, né? A gente só está especulando aqui, explicando e tudo mais. A gente vai responder a pergunta agora. O que fala lá na Constituição, no artigo 125, parágrafo 4º? Compete à Justiça Militar julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei. Ou seja, a Justiça Militar estadual, ela não julga civil, ela não julga militar da União, não julga militar das Forças Armadas, ela só julga militar dos estados. Então, ela não, nunca, jamais vai julgar um militar, um civil. Professor, mas ele cometeu o crime militar. Ok, mas o entendimento é que, como ele não vai ser julgado pela Justiça Militar estadual, certo? Ele vai ser julgado na Justiça Comum, certo? Por isso que quando você prende um sujeito por desacato durante o serviço, você leva para a Polícia Civil. Ao passo que se é um militar das Forças Armadas, que está numa operação de garantia da lei e da ordem, algo do tipo, se ele prende um civil por desacato, ele leva para a Polícia do Exército, porque ele responde na Justiça Militar da União, certo? Entende isso? Ele vai responder pela Justiça Militar. Ah, o camarada foi e jogou uma pedra na viatura da PM. Crime de dano contra o patrimônio público, civil, responde na Justiça Comum. Beleza? Ah, jogou uma pedra e destruiu a viatura do Exército. Justiça Militar. Beleza? Então, o fundamento aí é o artigo 125, parágrafo 4º. Safo? Então, vamos responder a nossa pergunta? Então, a primeira pergunta que está aí, né, na nossa tela, houve crime praticado pelo senhor Antônio? Sim, teve o crime de desacato, teve o crime de resistência. Não é isso? Teve o crime de desacato e teve o crime de resistência. Perfeito. São considerados crimes militares? Não. Por força do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, não precisa citar o artigo, se não lembrar, tá? O entendimento é um entendimento da doutrina majoritária, da jurisprudência dos tribunais superiores, é que o civil não pratica crime militar em face dos militares estaduais. Aí, se lembrar do artigo, ótimo, né? Conforme a redação, conforme a Constituição Federal, beleza? Tranquilo aí a letra A? E a letra B a gente respondeu. O ingresso no domicílio dos policiais militares foi legítimo? A casa é asilo inviolável e nela não se pode entrar sem consentimento do morador, salvo em desastre ou para prestar socorro ou então em flagrante delito. São hipóteses de flagrante delito, conforme o Código de Processo Penal, quando o agente acaba de praticar o crime. Como o senhor Antônio tinha acabado de praticar o crime de desacato em desfavor dos policiais militares, a situação de flagrante delito estava configurada, o que autoriza o ingresso no domicílio, ainda que sem consentimento do morador. Beleza? Agora vamos para as perguntas mais complicadinhas, mais, como é que fala? Mais espinhosas, tá? Vamos pela D, depois a gente responde a C. Bom? E os policiais militares praticaram algum crime? Em tese? Não, porque eles, né, entraram após o desacato. Perfeito? Agora vamos supor, vamos botar aqui uma questão. Então, não, porque eles agiram no estrito cumprimento do dever legal, certo? No momento que ingressaram no domicílio em razão do flagrante delito. Agora, né, nós temos o crime do nosso rapaz lá, né, do Rafael, da testemunha, que é um crime de denunciação caluniosa, certo? Que é o crime de quê? De imputar, né, dar asa a uma ação administrativa do, do Estado contra uma pessoa que sabe ser inocente. Então, ele cometeu a denunciação caluniosa. Os policiais militares, não, né? Eles ingressaram no estrito cumprimento do dever legal. Agora, vamos supor, né? Vamos supor, e por isso, tá? Por isso que eles não têm que reparar o dano da porta do senhor Antônio. Bom, aí vocês gostam de. Tá todo mundo perguntando, professor, quando que a gente vai começar a estudar direito civil, né? Então, abre aí o Código Civil, deixa eu ver, artigo 188, ó. Vou abrir aqui o meu também. Código Civil.
Vamos lá no artigo 188. Porque, assim, os policiais cometeram um dano, né? Causaram prejuízo aí pro Antônio. Mas lá no 188, o que é que ele fala? Não, e aí, primeiro no 186, né, do Código Civil. Constitui ato ilícito, né, aquele que violar ou causar dano ao outro. Ponto, causaram dano ao outro. Só que o 188 ele fala, olha, não constitui ato ilícito aqueles praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito. Estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito é o mesmo sentido, tá? Só que no direito penal a gente separa que o estrito cumprimento do dever legal diz respeito aos funcionários públicos, não aos servidores públicos, e o exercício regular de direito de um particular. Então, eles não vão ter que reparar o dano porque eles agiram no estrito cumprimento do dever legal, que é uma causa que afasta o ato ilícito, né? Inclusive o dever de indenizar. Perfeito? E aí, na letra D, eles praticaram algum crime em tese? Não, não praticaram, né? O crime de violação de domicílio, o crime de abuso de autoridade em razão do ingresso no domicílio não foi configurado, certo? Por quê? Porque os policiais agiram no estrito do dever legal, beleza? Agora, olha só que interessante. Vamos mudar um exemplo, só para a gente aprofundar um pouquinho a aula de hoje, beleza? Ah, o Cadu tá se ligando, né, velho? Eu já contei essa história aqui na aula. É isso mesmo, mano. Cadu é meu aluno, tá? Do nosso primeiro projeto da mentoria aí, Cadu Murilo. E numa das nossas aulas eu contei essa história que realmente é inspirada no caso real, certo? De um amigo meu, tá? E uma ocorrência, né? Nessa cidade também, muito semelhante, beleza? E são coisas que vocês podem se deparar, como oficiais de dia, né? Como coordenadores de policiamento da unidade também, tá bom? Mas vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho agora. Então, a gente já respondeu aqui os 4 itens, concorda comigo? Beleza? Muito tranquilo. Houve crime praticado pelo seu Antônio? Sim, de desacato e de resistência. Não são crimes militares, porque civil não pratica crime contra militares estaduais ou contra as instituições militares estaduais. O ingresso forçado pelos militares foi legítimo, porque eles estavam no estrito cumprimento do dever legal, tendo em vista que estavam numa hipótese de flagrante delito, haja visto que o crime de desacato tinha acabado de ser cometido. Eles não vão ter que reparar a porta do seu Antônio, porque não se constitui ato ilícito aqueles praticados. Não há dever de indenizar aqueles atos praticados no estrito cumprimento do dever legal. E aí, os policiais militares praticaram algum crime em tese? Não, né? O crime em tese de violação de domicílio, de abuso de autoridade em razão do ingresso no domicílio, são afastados em razão, né, da situação de flagrante delito. Beleza? Tranquila a questão? Safo, né? Agora, vamos trabalhar o seguinte, vamos mudar um pouquinho. Vamos supor que não tivesse tido desacato, né? Por que que o desacato foi a carta branca, né? O camarada pediu, né? Rapaz, na polícia você tem dois, tem de sal e tem de doce, né? Tem duas formas de atender a ocorrência, né? O cliente é que escolhe. O policial é quase um vendedor de pamonha, né? O cliente escolhe, né? Tem de sal e tem de doce. Então, ele escolheu lá o desfecho da ocorrência. Vocês concordam comigo? É lógico, né, senhores? É lógico. Poxa, eu vou entrar na casa de todo mundo que desacatar a polícia. Cara, né? Tem situação no caso concreto que você já sabe quem é o camarada, né? Poxa, vai estar lá, tá uma viatura 2. Tem outros aspectos, né, para ingressar no domicílio que tem que ser observados, aspectos técnicos, né? De doutrina, poxa, o risco da equipe, mas enfim. Agora vamos mudar um pouquinho o exemplo e aprofundar antes da gente cair para nossas questões. Imagine que não tivesse tido desacato, certo? Tá lá o vizinho falando, olha, teve sim, ele bateu nela. E você bate na porta e ninguém responde, e a mulher não responde. E aí os policiais vão lá e mete o pezão na porta, quebra tudo. Ainda assim, vocês acham que os policiais teriam praticado o crime de violação do domicílio ou de abuso de autoridade na modalidade de ingresso no domicílio? O que eles poderiam alegar? Vamos trabalhar isso aí? Então, vamos fazer tipo uma questão, uma segunda questão nisso aí. Esqueçam o desacato e vamos responder a linha C, a letra C e a letra D. Senhores, abram aí a lei de abuso de autoridade no artigo 22,
no artigo 22, parágrafo segundo primeiro. Lá na lei de abuso de autoridade, o que que ela fala o seguinte, nesse crime do ingresso em domicílio, né? Primeiro, né, o Murilo lembrou bem, para ser abuso de autoridade tem que ter o dolo específico, né? Lá no artigo 1º, lá, o dolo de prejudicar alguém, de se beneficiar, ou por mero capricho pessoal. Isso aí já afastava de plano o abuso de autoridade. Segundo, diz a lei que não haverá crime. Vocês já abriram a lei de abuso de autoridade? Então, beleza. Não haverá crime se houver fundados indícios de uma situação de flagrante delito. Ele não fala que tem que ter o flagrante. Ele fala que tem que ter fundados indícios. Ora, tem uma testemunha, ligação no 190. O cara não abre a porta. Então, os policiais acreditam que estava ocorrendo, né, uma situação de flagrante delito, ou então, né, uma situação para prestar socorro, que também está que tá inserido lá, né, na lei de abuso de autoridade. Então, a gente já afasta isso, beleza? Então, mesmo, né, mesmo nessa situação que não tivesse ocorrido o desacato, os policiais militares estariam albergados por essas excludentes, né? Ausência de dolo, no caso do abuso de autoridade. Você tem a hipótese do artigo 22, parágrafo 1º, que tinha indícios de um flagrante delito. Você tem também, né, lá no artigo, e a gente vai fazer uma questão sobre isso aqui, tá? De direito penal. Você tem lá no artigo 36 o erro de fato, beleza? Eu vou te responder já, Cadu, tá? Você tem a situação do erro de fato. Abre aí o artigo 36 do Código Penal Militar. Na segunda parte, ele fala: é isento de pena quem age por um erro plenamente excusável, né? Ou seja, plenamente inevitável, porque supõe a existência de uma situação que tornaria a ação legítima. Ou seja, mais uma possibilidade que ele poderia alegar, né? Que excluiria a culpabilidade aí dos policiais no caso do penal militar, tá bom? Então, no caso do penal militar, a discriminante putativa aqui, ela exclui a culpabilidade. Beleza? Então, você tinha várias hipóteses aí que poderiam ser alegadas para os policiais legitimarem esse ingresso, ainda que não tivesse ocorrido o desacato. Porém, só com a denúncia anônima 190, acho que poderia configurar a violação de domicílio. Pedro, você pode responder nesse sentido também, certo? Em tese, haveria o crime de violação de domicílio. Mas você concorda comigo que, diante da situação, né, os policiais poderiam alegar o erro de fato, por exemplo, certo? Olha, mas eu acredito, na minha situação, eu acreditei que teria, né, estava ocorrendo flagrante delito, por isso entrei. Aí a acusação fala, não, mas espera aí, esse erro foi, o que que é o erro? A falsa percepção da realidade. Esse erro não era plenamente excusável, não era inevitável. Você podia ter sido mais diligente, né? Você podia ter batido mais vezes, podia ter feito a volta lá, enfim. A acusação vai tentar. Aí, o que que a gente tem também? Lá na segunda parte aí do artigo 36, parágrafo 2º, eu acho. Erro culposo. Ora, quando o erro, né, não é plenamente excusável, ou seja, ele era evitável, ele configura um erro culposo. E aí ele responde a título de culpa. Ocorre que não tem violação de domicílio culposa, entende? Então ele não responderia por crime nenhum. Então você poderia até responder assim, Pedro, não, não estaria errado, eu concordo contigo. A violação de domicílio, em tese, praticaram violação de domicílio, certo? Entretanto, em razão do erro, né, que ainda que não fosse plenamente excusável, seria considerado um erro culposo, a falsa percepção da realidade em razão de uma ocorrência 190, certo? E nesse caso aqui nem era anônimo, né? Porque tinha um tal do Rafael ali que denunciou. Entende? Você poderia ir nesse sentido também, que não estaria errado. Safo? Beleza, Pedro? Então, é isso, minha galera, meu povo, tá? Essas são as respostas às nossas questões de hoje. Gostaram? Questão original aí, né? Vai que o examinador se inspira aqui nessa questão e faz algo parecido, né? Ia ser top demais, né? Pessoal, vamos lá. Vamos fazer as questões da semana, questões do grupo. Vamos nessa. Primeira questão aqui.
Em caso de fuga ou revogação do livramento condicional, a prescrição da pretensão executória é regulada pelo tempo remanescente da pena. Senhores, vamos lá. Essa questão aqui é de lei seca, tá? E reforço, né? Muitas das questões que estão com índice de erro aqui no nosso grupo alto, né? Ou seja, que estão ali com esse índice aí, né? Não são aquelas questões que, tipo, 70, 80% das pessoas estão acertando, são questões de lei seca. Por isso que no nosso novo projeto aqui, cara, criou um cronograma de leitura de lei seca para vocês, né? Vocês vão encher o saco de ficar lendo lei seca, lendo e repetindo o estudo da lei seca, tá? Para a gente não errar questão. E é lógico, e há muitas questões, né? Para a prova de oficial não são de oficial, delegado, magistratura, é questão de lei seca, né? Então, a gente vai incluir, né, essa perspectiva aí. Ô, Murilão, fica com Deus, cara. Até mais. Até a próxima. A gente se vê na semana aí. Beleza? Vamos dar uma olhadinha, então? Primeiro, vamos entender o que é isso aqui, né? O que é a prescrição da pretensão executória? Você tem a prescrição da pretensão punitiva. É aquela, vamos dizer assim, seria a perda de direito de punir do Estado, certo? Antes de uma sentença transitada em julgado. Então, antes de uma sentença condenatória que transita em julgado, que não admite mais recurso, nós chamamos esse prazo, né, essa avaliação desse período, em que se ultrapassar o período estabelecido em lei, a gente chama de prescrição da pretensão punitiva. Agora não, ele tem uma sentença condenatória que não tem mais recurso. O Estado tem um prazo também para executar essa pena. Então, imagine que o sujeito está respondendo em liberdade, né? Tem a sentença condenatória, tem um prazo para o Estado, se ele fugir, não conseguir alcançar ele, se passar muito tempo, prescreve o direito do Estado de executar a pena. Beleza? E como que ela é regulada no caso de revogação do livramento condicional? Quando que ocorre a revogação do livramento condicional? Uma hipótese, por exemplo. O camarada está beneficiado pelo livramento condicional, está em liberdade. Só que aí vem uma condenação por um crime, certo? Que ele já tinha praticado, que transita em julgado que torna inviável, né? Em razão por ele estar usufruindo do livramento condicional, mas ele vem e recebe uma condenação de 10 anos de reclusão. Ele tem que voltar para a cadeia. Só que ele some, não aparece, né? Beleza? Então foi revogado lá o livramento condicional, o Estado tem um prazo para conseguir capturar ele e fazer com que ele seja executada a pena. Ou se ele fugiu também, né? Mesmo no caso de fuga, tá? A prescrição é regulada pelo tempo que remanesce da pena, né? Não zera. E aonde que está isso, professor? Vamos lá no Código Penal. Eu acho que é artigo 113. Aqui, é isso mesmo. Tá aqui, ó. Prescrição no caso de evasão do condenado ou na revogação do livramento condicional. No caso de evadir-se condenado ou de revogar-se o livramento condicional, prescrição é regulada pelo restante da pena. Tá aí no 113 do Código Penal. Tá bom? Viram aí a resposta? Podemos passar? Próxima pergunta. Vamos lá. Embora não admita a analogia em Malon Partem, é possível interpretação ampliativa das restrições contidas em decreto concessivo de indulto e comutação da pena. Essa aqui eu peguei pesado, cara, com vocês, com uma questão de jurisprudência de uma posição do STJ do ano passado, tá? Mas como é algo que tem a ver com indulto, né? Eu achei adequado, né? Mas foi uma questão um pouquinho, um nívelzinho um pouco acima. Mas vamos entender isso aqui, tá? Olha só, imagina a seguinte situação. Todo ano, Natal, né, sempre tem um indulto natalino. E aí no indulto natalino, ele falou assim, olha, será, né, indultado, né, vai perdoar a pena ali das pessoas que cometeram crimes em que a pena não ultrapassa 5 anos, certo? Daí você tem um sujeito, só que no indulto, nesse decreto de indulto, ele fala o seguinte: não cabe para crimes
para crimes hediondos, obviamente, né? E ele às vezes bota outras restrições, crime contra criança e adolescente, e mais uma restrição. E se na hipótese de concurso de crimes, na hipótese de concurso de crimes, né, também não é possível. Então, por exemplo, o camarada cometeu um, um, dois furtos, certo? Continuados, beleza? Ainda que é uma hipótese de concurso de crime, é um crime no concurso material, certo? Um furto e um roubo, beleza? No mesmo contexto fático ali, vai duas condutas, vai somar as duas penas, beleza? Aí tá, mas o furto foi há 4 anos, né? Aí admitiu o indulto? Não, no concurso de crimes não admite, beleza? Esse era o texto do indulto. Só que aí chegou um caso que era o seguinte: o cara tinha uma condenação anterior por um furto qualificado, estava cumprindo lá por 8 anos, e uma outra condenação por um furto simples, condenado a 4 anos. Opa, o indulto falava que, olha, essa condenação de 4 anos vai ser, vai, vai, vai ser perdoada aí pelo indulto, beleza? Por quê? Porque era até 5 anos, ok? Só que o Ministério Público recorreu e falou, não, mas ele tem uma condenação que impede num outro furto. Só que ele fez uma analogia em uma parte aqui, nesse caso, porque o que não podia era no concurso de crimes, certo? Ou seja, concurso formal, material ou crime continuado. E o caso desse sujeito não era isso, era uma condenação anterior. Estão entendendo? Estão pegando aqui? Então, imagine a seguinte situação, certo? João foi condenado por furto qualificado de 8 anos e por furto simples de 4 anos. Vem o indulto e fala, olha, quem tem pena abaixo de 5 anos tá perdoado, indulto de Natal. Beleza? E aí bota as exceções, as restrições. As restrições óbvias, né? Crime hediondo, crime praticado com violência ou grave ameaça, pode botar uma. E outra dela, o quê? Também não será concedido no concurso de crimes. E aí o Ministério Público recorreu do indulto, falando assim, não, mas ele tem uma condenação. O concurso, né, de crime seria 2 ou mais crimes, né? Mas ele não praticou o furto qualificado e o furto simples no concurso de crimes. Ele tinha uma condenação anterior por furto qualificado e depois uma condenação por furto simples. E aí o STJ decidiu, não, se fizesse isso aí seria uma analogia em mal parte e não é possível, certo? Então não é possível essa interpretação ampliativa das restrições do decreto do indulto de comutação de pena. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, pessoal, anota aí, informativo 781 do STJ, tá? Informativo 781 do STJ. Próxima questão. Princípio da vedação à dupla persecução, nebis in idem, poderá ser excepcionado quando o julgamento no exterior não se realizar de modo justo e legítimo. Cara, isso é possível sim, tá? Isso aqui vai fazer um link lá com direitos humanos, tá bom? Convenção de Direitos Humanos que vai tratar sobre esse assunto. A regra é essa, cara, se eu estou sendo processado no exterior, eu não posso sofrer uma mesma ação penal aqui, pelo mesmo fato, tá? Então, o caso do Robinho lá, por exemplo, ele estava lá sendo acusado de estupro, ele não pode sofrer mais uma nova ação penal aqui, certo? Agora, se o julgamento lá for, se a justiça brasileira reconhecer que o julgamento lá não foi justo, ele não teve direito a recurso, que não foi o caso, né, pessoal? Ele não tem direito a recurso, ele não teve direito à ampla defesa, contraditório, enfim. Aí poderá, sim, né, ser processado novamente. Então, é uma hipótese, né, deles ser processado novamente quando o julgamento não é realizado de modo justo ou legítimo. Ou ao contrário também, né? Essa justiça pode ser o contrário. Não, sofreu uma pena muito branda, né? Vamos pegar o caso aqui do Daniel Alves, né? Vamos supor que seja reconhecido lá. O lance é que o Brasil não teria competência para julgar aquele crime, né? Mas vamos supor que seja um crime que o Brasil poderia julgar, certo? Identificou que, poxa, ele teve uma pena muito branda lá no país de origem, né? Não foi justo o julgamento, certo? Não foi legítimo. Ou reconheceu lá, absolveu o camarada com um fundamento completamente destoado dos fatos. Ele poderia ser processado novamente. Beleza? Então é possível, nessa hipótese aqui, isso aqui está
É mais uma regra até de direitos humanos do que de direito processual, entendimento doutrinário também. Beleza? Essa aqui, pessoal, é letra de lei, né? E um pouquinho de doutrina também de direito administrativo. O que é a reclamação, senhores? A reclamação é uma ação, é uma ação prevista na Constituição, certo? Para o quê? Para reafirmar a competência de tribunal. Então, tem lá no Código de Processo Civil, beleza? E tem na Constituição também. Vamos supor que a administração pública, um órgão administrativo, não siga uma súmula vinculante, beleza? Não siga uma súmula vinculante. Contraria uma súmula vinculante. Qual é a ação para anular esse ato administrativo? A reclamação, beleza? E isso vai ser controle interno da administração? Não, poxa, se eu estou buscando, certo? Esse controle pela via judicial, não é controle externo, não é controle interno, é controle externo, né? Então, é controle externo da atividade administrativa, porque se opera pela via judicial. Dá uma olhadinha aí no artigo 103b da Constituição. Conferir se é isso mesmo. Isso, 103A, perdão. 103A, parágrafo 3º. Do ato administrativo que contrai a súmula ou indevidamente aplicar, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal. E é óbvio que vai ser controle externo, tá bom? Deixa eu ver. Beleza. Próxima questão. Eleição de governador se realizará no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, no último domingo e segundo turno. Se houver do ano anterior, tendo do mandato de seus antecessores. E a posse ocorrerá em 6 de janeiro. Pessoal, isso aqui foi uma alteração da Constituição recente, tá? Antigamente, a posse do governador era no mesmo dia do presidente da República. Isso era um auê, para quem estava no policiamento, porque empregava gente pra caramba, né, para os dois eventos. Então, deixa eu ver aqui. Eu lembro. 6 de janeiro. Está lá no artigo 28 da Constituição. Beleza? Alteração aí pela emenda constitucional 111 de 2021. É relativamente recente, né, pessoal? Isso aí, tá bom? Então, talvez seja por isso que o pessoal deu uma titubeada. Próxima questão, questão de direito penal, pessoal. Pelo resultado que agrave especialmente a pena, só responde o agente que houver causado, ao menos culposamente. Pessoal, tá lá no Código Penal. Esse artigo aqui, certo? É o que impede, é o que impede a responsabilidade objetiva, tá? O que é responsabilidade objetiva lá no direito administrativo, né, no direito civil? É aquela que independe de dolo ou culpa. Então, tem uma conduta, tem o dano, tem nexo causal entre a conduta e o dano, não importa se foi doloso ou culposo, vai responder administrativamente ou civilmente, no caso, nas hipóteses de responsabilidade objetiva. Beleza? Mas no direito penal isso não subsiste, pessoal. Não, não subsiste. O resultado, né, a agravação da pena, ela só pode ocorrer se o agente praticar ao menos culposamente. É o caso da lesão corporal seguida de morte, certo? Então tem que ter o dolo, né? Tem que ter o dolo na conduta ou outros crimes, né? Quer ver um incêndio? Aqui o lesão corporal seguida de morte é tranquilo, né? Tem o dolo na conduta antecedente e a culpa no resultado, certo? Responde tranquilamente. Agora, se não tivesse tido dolo na conduta antecedente, ele não poderia responder, certo? Pelo esse tipo penal, da lesão corporal seguida de morte. Agora vai lá no crime de incêndio. Olha que interessante, certo? Um incêndio culposo, certo? No incêndio culposo, parágrafo 2º, beleza?
Artigo 250, parágrafo 2º. Beleza. E aí, vamos lá no 258 do Código Penal. No caso de culpa, se o fato ocasionar lesão corporal, a pena aumenta a metade. Se resulta morte, aplica-se a pena do homicídio culposo, aumentada de 1/3. Ou seja, é possível que no homicídio culposo, certo? Ele responda por um tipo especial, também gerado a título de culpa, se causar uma lesão corporal ou um homicídio. Então é possível culpa no antecedente e culpa no consequente também. Agora não pode, certo? Não pode, segundo a regra do artigo 19, porque como eu falei, né, isso aqui, entender isso aqui é fácil, né? Tá lá na letra de lei, tá lá no artigo 19, beleza. Agora se o examinador vier com uma pergunta um pouquinho mais capciosa, a gente tem que entender os fundamentos. Então, o artigo 19 ele fala isso, ó, o resultado que só pode agravar a pena se ele tiver causado ao menos culposamente. Se não tiver culpa, né, no consequente, tampouco o dolo não pode agravar a pena do sujeito, porque não cabe responsabilidade objetiva no direito penal. Beleza? Agora você tem a hipótese, né, do sujeito praticar um crime com culpa no antecedente e culpa no consequente. É o caso do incêndio culposo. Beleza? Artigo 250, parágrafo 2º, combinado com o 258. Safa aí, pessoal. Próxima pergunta: são exemplos de atos complexos, atos administrativos complexos, o processo de outorga do serviço de radiodifusão, o decreto assinado pelo chefe do Poder Executivo e referendado pelo ministro de Estado e a aposentadoria do regime próprio. Pessoal, tá certinho isso aqui, tá? Todos esses atos são atos que envolvem dois órgãos diferentes. Se envolve dois órgãos, decisões de dois órgãos diferentes para a produção de um ato, para que ele produza efeito, a gente está diante no ato complexo, né? Aí vem aquela piada infame dos professores de direito administrativo, né? Sexo complexo, né? Precisa de dois órgãos, né? Diferentes, beleza? Então, se precisa de dois órgãos diferentes, é um ato complexo. Falou em baixaria, vocês decoram, né? Tenho certeza. Talvez aqui vocês tivessem ficado na dúvida sobre a natureza desses atos, né? Sobre se realmente precisava de dois órgãos. Mas eu tenho certeza que o conceito vocês lembram. E são exemplos, né? Aposentadoria precisa passar pelo TCU, né? A difusão precisa passar pelo presidente e por ministro, tá bom? Aí o Pedro já botou até aqui a dica. Vamos lá. Essa questão é boa, tá? Vou deixar ela por último aqui. Vamos botar aqui primeiro. Essa aqui, pessoal, que está no Código de Processo Penal e é uma alteração recente também. Então, o camarada firma um acordo de não persecução penal, beleza? Fala que vai reparar o dano, tem as condições que ele tem que cumprir, está lá no artigo 28A. Que ele vai executar, ele é muito contraditório isso, né, de certa forma, porque ele não está sendo punido, não tem pena, né? Mas ele executa, né, essas restrições, essas responsabilidades que ele tem para cumprir o acordo, ele executa perante, ele se dirige, ele se reporta perante o juízo da execução penal, tá bom? Então, o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, certas condições são fiscalizadas aí pelo juízo da execução, tá bom? O que ele tiver, né, de prestação pecuniária, certo? De prestar serviço à comunidade, então ele faz isso no juízo da execução. Está lá no artigo 28A, incisos 3º e 4º, aqui, acabei de ver, tá bom? Esse está no parágrafo 6º, 28A, parágrafo 6º, beleza? E aí vamos para a nossa última questão do dia. Em direito penal, conforme a teoria limitada da culpabilidade, as discriminantes putativas consistem em erro de tipo, ao passo que, de acordo com a teoria extremada da culpabilidade, elas consistem em erro de proibição.
Então, vamos entender primeiro, né, o que que é isso, o que que é teoria limitada à culpabilidade, o que que é discriminante putativo, por que que eu quero que vocês entendam isso? Porque no direito penal militar, você adota teoria extremada da culpabilidade, certo? No direito penal comum, você adota teoria limitada da culpabilidade. Então, vai fazer um link lá com essa disciplina. E o que que é discriminante putativo? A gente até falou sobre isso na nossa questão de hoje, né? Quando eu falei daquela segunda hipótese, que não tivesse ouvido desacato, que o policial entrou só com a denúncia do Copom e tudo mais, né? Ele estaria agindo, né, em tese, amparado por uma discriminante putativa. O que que é putativo no direito, pessoal? É em substituição, né? Imaginário também pode ter esse condão, certo? Então ele acredita que está agindo em legítima defesa, ele acredita que está agindo no estricto do dever legal, mas por um erro, por uma falsa percepção da realidade, ele não está, né? Aquela situação de fato não é. Ocorre que é o seguinte, pessoal, que o erro, que na teoria limitada da culpabilidade, pode sim, tá? Ser considerado erro de tipo, mas vai ter quando que vai ser erro de tipo? Deixa eu abrir aqui para vocês. Quando o erro for sobre uma circunstância fática, certo? Quando for uma circunstância de fato. Então, ele imagina, certo? Imagina que ele está aquele caso clássico, tá? Aquele caso clássico. Ele imagina que foi ameaçado por alguém, certo? Dizendo que o cara ia matar ele, ia trucidar ele. Aí ele vê o camarada um dia, à noite, lá vindo na sua direção, só que ele não estava armado, estava com o celular na mão. Enfim, e ele vai lá e mata o cara. Esse erro, né, que ele praticou, né, acreditando que estava agindo em legítima defesa, foi um erro, né, de tipo, certo? Vai excluir o dolo dele. Embora ele tenha agido dolosamente, né, mas por razões de política criminal, ele vai responder a título de culpa, certo? Agora, quando o erro é sobre os limites da discriminante, ele responde, né, com o que a gente chama de erro de proibição indireta. Então, o erro aqui, o limite, por exemplo, ele prendeu alguém em flagrante, né, mas, em razão da situação, ele prendeu legitimamente, mas ele se excede ali no uso da força, por exemplo. Aperta mais a algema do que deveria, ou usa mais a força. Ele erra sobre o limite da discriminante, entende? Aí a gente vai chamar isso de um erro de proibição indireta. Então, o erro da questão aqui, basicamente, é esse aqui. Primeiro, né? Na limitada da culpabilidade, elas podem ser erro de tipo ou podem ser erro de proibição direta. E na extremada da culpabilidade, na verdade, a gente trata como erro de fato, não erro de proibição, certo? Porque nunca vai excluir a culpabilidade. O erro ali, perdão, o erro sobre a consciência da licitude, na teoria extremada, ele não exclui a culpabilidade, certo? Então, a teoria extremada da culpabilidade não consiste num erro de proibição. O erro, na teoria extremada, ele vai afastar o dolo ou a culpa, mas vai ter outra nomenclatura, certo? É o erro de direito, lá do direito penal militar. Beleza? Está lá no artigo 35, por exemplo. E o erro de direito no penal militar, você pode ver, olha a diferença do erro de direito para o erro de proibição. Dá uma olhadinha ali. Lê o artigo 35 do Código Penal Militar, agora, e abre o artigo 21 do Código Penal Comum, que trata do erro de proibição, que ele fala de erro sobre a ilicitude de fato. Vou dar um tempinho para vocês lerem aí. Código Penal Militar, teoria extremada ali, né? Vocês perceberam que no artigo 35, lá no erro de direito, ele não exclui a culpabilidade, não isenta de pena? Ó, o Pedro botou aí. Mesmo se o erro for excusável, a consequência vai ser o quê? Atenuação da pena ou substituição. Pedro, já que você está com a mão na massa aí, bota o artigo 21 do Código Penal. No artigo 21, não. Se for excusável o erro, afasta, né?
a consciência da ilicitude, potencial consciência de ilicitude e, por consequência, é isento de pena, faça a culpabilidade. Então, também você tem essa diferença. Ó, se o erro é inevitável, ele é isento de pena. Então, essa questão é muito boa aqui, tá? Para você revisar e aprender a diferença dos erros no direito penal comum e no direito penal militar, certo? É uma questão um pouquinho mais profunda, tá? Ah, professor, você acha que vai cair numa prova do CFO da PMDF? Talvez não com essa nomenclatura, mas que pode cair uma questão de erro no penal militar e no penal comum, é possível, né? É possível cair, certo? Então, eu sempre boto isso nas nossas aulas. Às vezes, eu trago uma questão um pouco mais profunda. Ah, se eu achar que vai cair uma questão de informativo do STJ na nossa prova do CFO, talvez não caia. Mas talvez caia falando de analogia, talvez caia falando do indulto, né? Falando que o decreto de indulto só pode ser ampliado pelo presidente da República, né? As restrições só podem ser ampliadas pelo presidente da República, o Poder Judiciário não pode intervir. Então, assim, pode cair uma questão sobre interferência dos poderes. Então, eu sempre pego uma questão que eu vejo, né? Ainda que ela não trate especificamente de um tema que tenha, né, uma grande probabilidade de cair na sua prova, é uma questão que a gente vai aprender alguma coisa com ela, né? Então, esse foi o objetivo aqui. Eu tenho certeza que a gente sai daqui hoje sabendo mais, né, sobre o que é discriminante imputativa, o que é erro no direito penal, o que é erro no direito penal militar, né, o que é um erro de proibição, o que é um erro de direito, certo? Esse é o meu objetivo, pessoal. É estar aqui de manhã com vocês, né? Sempre transmitindo um pouquinho de conhecimento, corrigindo umas questões, para a gente estar aperfeiçoando em nossa jornada rumo ao oficialato, certo? O intuito aqui é ser especialista, específico, certo? Nos assuntos que dizem respeito às provas de oficial. Eu não faço mentoria para Polícia Penal, Polícia Federal, PRF, né? Tampouco delegado de polícia. Professor, por quê? O senhor não tem competência? Não saberia? Não, eu até conseguiria, né? Orientar os alunos, né? Planejar o estudo deles, acompanhar o estudo deles, mas, né, eu gosto, né, quero e acho importante, me sinto mais útil em ajudando as pessoas que buscam essa carreira, porque eu tenho um compromisso realmente na minha visão, de ajudar as pessoas que querem se tornar oficial, que elas já entrem, né, muito bem preparadas intelectualmente, muito bem preparadas moralmente para exercer essa função. Então, também penso nesse propósito. Até porque, né, nesse caso do oficial da PMDF, vocês, né, se Deus quiser, estarão trabalhando comigo, né, num futuro bem próximo. Então, tem uma pitada a mais de responsabilidade nesse caso, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá? Muito obrigado por hoje, foi sensacional a nossa aula, beleza? Eu espero vocês lá no dia 6 de maio, tá? Vamos começar a nossa mentoria. E aí, pessoal, além da nossa aula do café, que é gratuita, liberada para todo mundo, para o pessoal da mentoria, certo? Nós temos duas aulas. E aí é diferente a pegada. A gente vai pegar as questões, né? Toda semana vocês vão ter uma guia de revisão semanal com mais de 70 questões Você para já vocês assistiu o Track a fazerem. Rotanha? E durante a Já? semana, Fica mesma lá coisa. dentro, lá. Vai Na rua, selecionar bem algumas dividido. questões. Vamos selecionar algumas questões aqui, certo? Para estar resolvendo, tirando dúvida, acompanhando. Então, não é um encontro, sabe, Joana, Vitor, só motivacional. Não vou ficar, e aí, galera, como é que foi a semana de estudo? Não, pessoal, vamos aprender, velho, vamos estudar, vamos pegar questão difícil, ferroada, e falar assim, poxa, o que a gente pode aprender com isso aqui? Né? O que vocês revisaram na semana? Ficaram com dúvida nisso aqui, em relação a princípios constitucionais? Princípio da insignificância, vocês estão sabendo quando que cabe, quando que não cabe? Entendeu? Para azeitar mesmo o conhecimento de vocês e com muita repetição, com muita leitura, muita resolução de questões, eu tenho certeza que a gente termina esse processo, né, de preparação para edital muito bem, bem seguro para enfrentar as outras matérias, né, que a gente tenha um indicativo que vai cair, mas não tenha certeza absoluta. Beleza? É isso. 6 de maio, estou esperando vocês e muito obrigado aí pela participação na aula de hoje e até segunda-feira, qualquer coisa, tá? Um abraço. Fiquem com Deus.